Olá, alunos! Hoje a gente vai tratar da unidade 5 do livro de Pontes e Estruturas Especiais e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de infraestrutura. A gente vai falar sobre alguns aspectos gerais, como que se dão essa infraestrutura das pontes, essas fundações principalmente. A gente tem ali as fundações de sapatas, fundações estacas, tubulões. A gente vai ver como que a gente chega em alguns critérios para poder fazer o dimensionamento dessas estruturas. Bom, então a gente tem aí alguns conceitos iniciais. Quando a gente fala de pontes, a gente tem ordens de grandeza de solicitações aí bem elevadas, tanto da parte estrutural quanto das cargas móveis. Tudo isso vai gerar esforços muito elevados. E esses esforços muito elevados geram uma estrutura avantajada. E sempre quando a gente está falando de estruturas, a gente tem que pensar no critério de segurança. E aí, a infraestrutura, ela vai ser ali a parte destinada a receber os esforços decorrentes tanto da superestrutura quanto da mesoestrutura. E eles vão ter alguns procedimentos executivos que a gente vai ver na aula de hoje. Então a gente basicamente tem diversas disciplinas juntas com esses dimensionamentos. Então tem principalmente ali a parte de estruturas, que são relacionadas às solicitações, e a parte de cálculo dos elementos estruturais, e a parte de geotecnia. Então a gente tem a parte de solos, que é bem importante na escolha do tipo de fundação que a gente vai utilizar, todos os elementos que a gente precisa conhecer. Tem diversos ensaios que precisam ser feitos para a gente poder fazer esse dimensionamento de forma correta. Então todas essas áreas são englobadas aí no procedimento de dimensionamento da parte de infraestrutura. E aí a gente tem diversas especificidades, e uma das limitações que a gente tem aqui, quando a gente vai pensar na parte de dimensionamento da infraestrutura, é conhecer o material do local, conhecer o solo desse local. Então a gente tem alguns métodos de análise, a gente também tem que verificar a questão de erosões, se existe ou não erosões, onde vai ser instalado aquela infraestrutura. Tudo isso aí vai ter alguns elementos trazidos na NBR 6122. Então a gente vai ter uma etapa, um sequenciamento que vai ser feito para poder fazer esse dimensionamento dessas estruturas. Então primeiramente a gente tem uma etapa de visita ao local, e aí após essa etapa de visita, que ela na verdade vai servir para a gente conhecer os elementos desse local, conhecer as feições topográficas, os formatos do maciço terroso, como que ele vai se comportar. Aí a gente tem também que verificar se existe a presença de indícios de regiões de aterro ou bota fora. Também temos que verificar a questão de contaminação, se foi lançado ali previamente algum material decorrente de algum tipo de ocupação anterior naquela área. Também é importante verificar para aquela região, para aquele local onde está sendo executada a infraestrutura da ponte. Qual que é o tipo de técnica que é mais utilizada? Então, se a gente fizer essa observação, a gente consegue já ter um direcionamento prévio daquele tipo de fundação que vai ser utilizada. É importante a gente também sempre verificar qual é o estado das construções vizinhas a esse local. Tudo isso vai interferir no dimensionamento para que a gente consiga ter segurança na parte de não gerar nenhum efeito que cause danos às infraestruturas vizinhas. E aí a gente tem outras diversas peculiaridades da parte de geotecnia, como a presença dos matacões, possivelmente afloramentos rochosos, áreas de brejo ou áreas mesmo onde vão ocorrer ali o surgimento de minas d'água. Então a gente tem essas diversas peculiaridades, especificidades do projeto de fundações, tudo isso ligado aí à parte de geotecnia principalmente. E essas investigações geológicas e geotécnicas, elas primeiro precisam ser feitas por um profissional habilitado na área, que tem ali um conhecimento prévio desse sistema de fundações, da parte de dimensionamento, entenda também o processo de formação dos solos, da parte de geologia. Tudo isso para ser feita essa investigação preliminar que a gente falou até aqui. E aí temos também a NBR 6484, a gente tem a parte de ensaios. Então a gente pode fazer ensaios como o SPT, que a gente vai obter elementos como a estratigrafia,
Essa estratigrafia ela vem a ser ali a divisão das camadas, a gente analisar as camadas do solo que compõem aquele local. Com essas camadas a gente consegue classificar esses elementos do solo, ver que tipo de solo que tem ali. Isso vai influenciar no dimensionamento das fundações. Com o SPT, a gente também consegue verificar a presença do nível d'água e também conseguimos verificar questão de resistência à penetração. E aí a gente sabe, assim, o quanto de resistência vai ter aquele maciço terroso para poder fazer um correto dimensionamento dessas fundações. E aí ainda na parte de investigações geológicas e geotécnicas, a gente tem que na NBR 6122 podem ser necessárias algumas sondagens adicionais para a gente fazer a verificação desses elementos. Tudo isso vai indicar se ali tem a presença de nível d'água. A gente pode utilizar aí alguns outros elementos como piezômetros, fazer alguns outros ensaios tanto de campo quanto de laboratório para conhecer ali as peculiaridades do nosso solo. Tudo isso vai ser possível observar parâmetros de resistência, deformabilidade daquele tipo de solo e permeabilidade, que é a capacidade que esse solo ele tem de deixar um fluido passar, nesse caso a água. E aí a gente tem que, independente do tipo de investigação geotécnica que for feita, a gente precisa verificar se existem diferenças entre as etapas que são executadas da fundação. Então, entre uma etapa e outra, muitas vezes o solo local vai ter diferença e aí podem ser necessários outros ensaios complementares. Bom, são obtidos alguns parâmetros por meio desses ensaios. Então a gente pode obter eles diretamente ou pode fazer correlações. Pensando em sondagens, a gente vai conseguir verificar a natureza desse material e também a questão do atrito lateral. Esse atrito a gente consegue depois calcular fundações como as estacas, né, que tem a transferência dos esforços, não só pela base, mas também pela sua região lateral, uma transferência indireta de esforços. A gente tem também alguns outros ensaios, como o ensaio de cone, que também vai servir no sentido da gente conseguir observar a estratigrafia, que são as camadas do solo, e a parte de classificação desse material. A gente tem um outro ensaio também, que é o ensaio da palheta. Esse ensaio ele vai servir principalmente para a gente observar a resistência ao cisalhamento do solo. Ele é bem utilizado aí para solos moles, e a gente também pode fazer alguns outros elementos como provas de carga. Essas provas de carga elas vão servir para a gente verificar a questão das deformações e as questões de resistência, principalmente quando a gente trata de fundações rasas. E aí a gente pode ter alguns outros ensaios complementares a esses, como a granulometria, onde a gente vai verificar o tamanho dos grãos para complementar ali com a composição desse material de solo. A gente tem também os ensaios como teor de umidade, LL e LP, que são respectivamente limite de liquidez e limite de plasticidade, o ensaio de cisalhamento direto, o ensaio triaxial, onde a gente vai fazer aplicações de tensões nas 3 dimensões no corpo de prova de solo, e também o ensaio de adensamento. Então todo esse conjunto de ensaios, eles vão servir de forma a gente estudar o solo local para poder fazer um correto dimensionamento da parte de infraestrutura. Além disso, a gente falou aqui da parte de ensaios, da parte de solos, a gente também tem que levantar as ações que vão estar ali naquele elemento estrutural. A gente já falou anteriormente, desde lá da aula 2. Essas ações elas vão ser importantes na escolha das fundações, porque elas que vão gerar os esforços. E aí a gente relembrando, ela pode ser permanente, derivada ali principalmente do peso próprio, ou ações móveis, derivadas aí dos elementos que vão estar passando por essa estrutura, pelo fluxo de tráfego. Aí a gente tem algumas outras ações a serem consideradas, como o empuxo, na parte ali dos aterros, região lateral, a questão das águas superficiais e subterrâneas que percorrem o entorno do elemento estrutural. A gente também tem que verificar a questão do surgimento de erosões,
tanto ali no topo das fundações, né, principalmente ali na parte da interface entre a mesoestrutura e a infraestrutura. E aí a gente tem alguns fatores de segurança, no caso aqui, quando a gente trabalha com métodos semi-empíricos ou analíticos, sem prova de carga, o fator de segurança global vai ser de um valor de 3. Então a gente tem aí um conjunto utilizado para o cálculo das fundações, que vai ser o conjunto de ensaios para a gente determinar as resistências do solo, as características do material do solo, bem como a gente tem também a parte de ações. Tudo isso influencia no dimensionamento. E aí, quando a gente fala de métodos semi-empíricos, a gente comentou ali sobre o fator de segurança global, né? O que são métodos semi-empíricos? Eles são correlações que a gente faz ali dos ensaios de campo e a gente ajusta com prova de carga. Esses métodos eles vão ser utilizados por quê? Porque alguns métodos analíticos que a gente utiliza, eles trazem os resultados teóricos, só que muitas vezes esses resultados eles não são adequados para prever a capacidade de carga nas fundações. Então, basicamente, isso vem a ser o método semi-empírico e por isso a gente tem aquele coeficiente de segurança para fazer a correção desses valores. E aí a gente pode dividir as fundações, os tipos de fundações, né, com relação principalmente aí à cota do terreno. Isso tudo vai ser trazido pela NBR 6122 de 2019. Então a gente inicialmente pode dividir em fundações rasas ou superficiais e fundações profundas. E também tem o critério de dimensionamento ali com relação às transmissões de carga, que pode ser direta ou indireta. No caso da transmissão direta, a gente tem a carga transmitida principalmente ali pela parte da base da fundação e a transmissão indireta principalmente decorrente da parte de atrito lateral, que a gente vai ver principalmente sendo mais recorrente em fundações como estacas. Bom, vamos começar a falar um pouco aqui sobre as fundações rasas. As fundações rasas ou superficiais, elas vão ser sempre as que têm profundidade de base menor do que 2 vezes a sua menor dimensão, e a transmissão de esforços vai ser por meio da base do elemento. Então ela tem uma transmissão direta de cargas por maciço de solo. Outro critério importante, a profundidade máxima dessas valas ela tem que ser de até 3 metros. E nesse tipo de fundações a gente consegue enquadrar ali os blocos e as sapatas principalmente. Falando um pouco dos blocos. Os blocos vão ser elementos que possuem uma grande rigidez. Então a gente pode ter ali elementos tanto de concreto simples quanto de concreto ciclópico. E ele vai dispensar uma armadura de cálculo por conta da sua elevada rigidez. A gente precisa colocar apenas uma armadura ali construtiva na parte inferior e pode ser recomendável em torno aí de, a cada 20 centímetros, uma armadura com FI de 8 milímetros. E a tração, ela basicamente vai ser resistida por essas dimensões elevadas pela parte de concreto, desde que seja atendido ali um ângulo beta entre a base do bloco e a sua região lateral, e a tangente desse ângulo tem que ser entre 1,7 e 2. Respeitado essas dimensões, a gente tem os blocos que dispensam esses usos das armaduras de cálculo. A gente tem também agora a questão das sapatas. As sapatas elas são elementos que podem estar sujeitas à flexão. E quando elas estão sujeitas a esses esforços, a gente faz o cálculo por meio do método das bielas ou tirantes. E aqui a gente vai ter uma armadura para tração, então vai ser dimensionada uma área de aço específica para isso. E a gente pode dividir as sapatas em sapatas rígidas, que vão respeitar esse valor de H, que depende da dimensão da sapata em uma das suas direções, com relação à dimensão do pilar. Então a gente faz esse comparativo entre dimensão do pilar e dimensão da sapata, e aí vai ser respeitado esse valor de H. Se ele for maior do que A, que é a dimensão da sapata, menos a dimensão do pilar sobre 3, a gente tem uma sapata rígida. Se for menor, a gente tem uma sapata flexível. Tudo isso vai influenciar no dimensionamento dessa infraestrutura. Então, no caso da sapata rígida, a gente vai ter ela utilizada principalmente em terrenos com boa resistência, que a gente vai ter a fundação ali próximo da superfície. A flexão ela é uniformemente distribuída por esse elemento. E além disso,
a parte de cisalhamento ela é distribuída nas duas direções. Então, por isso, vai ocorrer, caso a ruptura ocorra, ela vai ocorrer na diagonal comprimida em relação ali ao esforço gerado pelo pilar. Então, vai ocorrer por compressão. No caso das sapatas flexíveis, a gente tem um uso mais restrito. Aqui a gente costuma utilizar ela mais para cargas pequenas ou solos mais fracos, onde a flexão ela vai ocorrer nas duas direções e o fenômeno do cisalhamento ele ocorre por um fenômeno que a gente chama de punção. Essas são as principais diferenças entre as sapatas rígidas e as sapatas flexíveis. Bom, além disso, a gente tem aí que na ABNT 6122 de 2019, a gente tem algumas grandezas fundamentais. Essas grandezas elas podem ser ou a tensão admissível ou a tensão resistente de cálculo. E aí a gente vai ter fatores para fazer as correções, que são os fatores de segurança global ou os coeficientes de ponderação. Tudo isso para a gente fazer ali o dimensionamento e a verificação. Então, estado limite último e estado limite de serviço. Essas verificações elas precisam ser feitas tanto para o elemento isolado, o elemento de fundação, tanto para o conjunto daquele elemento na estrutura como um todo. E no caso isso para as fundações rasas, elas vão ser viáveis para solos que têm resistência maior do que 0,3 MPa, que não estão ali sujeitas a recalque. E a gente vai ter uma equação básica ali para calcular essa área de base da sapata, que ela vai depender do quê? Das dimensões em planta da base da sapata, que vai ser A vezes B. E aí a gente tem as cargas decorrentes do peso próprio do bloco ou da sapata e as cargas decorrentes que vem do pilar, que vem ali da mesoestrutura. Tudo isso vai ser relacionado com a tensão admissível do solo e a gente vai verificar que esse tipo de cálculo ele vai servir para elementos que têm uma carga vertical única. Então a gente tem aí peso da estrutura mais o valor de cálculo vindo ali da mesoestrutura. E aí a gente tem que o peso próprio ele vai depender do quê? Ele vai depender das dimensões desse elemento. Então, se ele depende das dimensões e a gente ainda não fez o dimensionamento dele, qual que é a forma que a gente vai utilizar para calcular? A gente pode fazer aí uma tentativa, né? Diversas tentativas, e depois verificar se o peso próprio da estrutura que foi adotado, ele é menor do que, se o peso próprio real da estrutura vai ser menor do que o adotado. Se não for, a gente repete a tentativa. Como muitas vezes esse peso próprio ele vai ser pouco significativo com relação às ações solicitantes, a gente em alguns casos pode desprezar esse valor de peso próprio e simplificar o cálculo. Outra característica importante também durante esse dimensionamento, o centro de gravidade da sapata, ele precisa coincidir com o centro de gravidade do pilar, para a gente não ter ali excentricidade. Com relação às dimensões, as dimensões elas não podem ser menor do que 60 centímetros, as dimensões laterais desses elementos. E a gente também tem que manter sempre uma relação entre os lados dessa sapata de pelo menos 2,5, de no máximo 2,5 na verdade. Então ela não pode ter um lado muito maior do que o outro, sempre respeitar esse limite entre uma dimensão e outra, de até 2,5. E aí a gente tem que sempre equilibrar esses lados da sapata, A e B, de forma que eles não vão ficar com um balanço muito grande entre um lado e outro. E além disso, a gente tem que os balanços precisam ser iguais nas duas direções, tomando ali como base a face do pilar. Agora falando um pouco sobre as fundações profundas, como que se dá o processo de transmissão de cargas entre as fundações profundas. As transmissões de cargas elas vão ocorrer de duas maneiras diferentes. Então a gente tem a resistência da base, que a gente vai chamar de resistência de ponta, e a resistência lateral, que é daquela região ali que a gente chama de fuste, né? Que vai ser escavada antes da base. Então aqui a gente tem uma combinação de resistências que vai permitir um melhor aproveitamento ali desse maciço com resistência da resistência das fundações. Então, no caso da resistência de base ou da ponta, a gente tem aí, na verdade, com relação às dimensões da fundação, a profundidade dela tem que ser pelo menos maior do que 8 vezes a sua menor dimensão.
e a profundidade mínima é de um valor de 3 metros. Aqui a gente tem as estacas e tubulões como os principais elementos de fundação nesses casos. Com relação às estacas, a gente tem aí que as estacas elas são feitas sem trabalho manual, a sua escavação não é feita por trabalho manual, né? E elas podem ser de diversos elementos, como concreto, madeira e aço, combinados aí com elementos de argamassa, calda de cimento. E a gente tem que ela pode ser feita de forma pré-moldada, né, em concreto. E essas estacas elas podem ser tanto cravadas quanto escavadas, com ou sem o revestimento por parte ali do fluido estabilizante. E a gente também tem os critérios ali de resistência. Então, quando a gente tem predominantemente o atrito lateral, a gente vai chamar essas estacas de estacas flutuantes. E quando a predominância da resistência vai ser por ponta da base, a gente tem as estacas de ponta. Quando a gente tem solicitações mais expressivas, valores mais amplos de cálculo, valores maiores, a gente vai pegar essas várias estacas e vai dividir essa carga entre elas. Então a gente vai ter várias estacas para um único pilar ligadas por um bloco de coroamento. A disposição dessas estacas ela deve ser feita de maneira bem pensada para que a gente tenha um bloco de coroamento menor. Lembrando sempre que o centro geométrico do grupo de estacas tem que coincidir, aliás, o centro de alinhamento, né, centro de carga, tem que coincidir com o centro de carga do bloco de coroamento. Então a gente vai pegar esse esforço, que a gente vai chamar de P, e dividir pelo esforço admissível para cada uma das estacas, obtendo assim o número N de estacas. Bom, aí além disso, a gente tem também as fundações em tubulões. Com relação às fundações em tubulões, a gente vai ter inicialmente um alargamento da base depois ali da escavação do fuste. Feito o alargamento dessa base, a gente precisa fazer uma limpeza desse local. Nesse caso, a resistência predominante no caso dos tubulões vem a ser por parte da base, né? Então a gente tem aqui uma fundação que resiste mais à base do que a resistência lateral. A gente tem duas formas principais de construção desses tubulões. Uma delas é o tubulão a céu aberto, que ele pode ser com ou sem revestimento. Esse revestimento, se ele ocorrer, ele pode ser feito com uma camisa de aço ou de concreto. Esse tipo de escavação ela é mais simples do que o que a gente vai ver na sequência, geralmente muito utilizada para fundações que vão ser feitas acima do nível d'água. E também tem a possibilidade de ser feita com o rebaixamento do nível d'água, desde que não exista a possibilidade, ou o risco seja diminuído, de desmoronamento. No caso das cargas verticais que esses tubulões recebem, alguns vão ser armados, e essas armaduras elas precisam ter ali pelo menos uma malha de 30 centímetros para que a gente possa ter o preenchimento correto do concreto lá na região da base. Então, a gente também tem que respeitar a questão da largura do fuste, ela precisa ser maior do que 70 centímetros. Com relação à base, a gente pode ter a base circular ou base em falsa elipse. No caso de uma base em falsa elipse, a gente precisa ter, né, respeitar a relação entre os comprimentos de até 2,5, para que não ocorra ali nenhum tipo de excentricidade. Além disso, a gente também tem as fundações em tubulão de feito a ar comprimido, em regiões que é impossível a gente fazer o esgotamento dessa água. Então a gente vai ter ali uma câmara de equilíbrio, mais um compressor. Tudo isso vão ser elementos para auxiliar na escavação. Essa escavação ela vai ser feita. A gente tem que sempre lembrar de respeitar duas condições com relação ao trabalhador que vai estar ali, que é a pressão máxima de ar comprimido, né, de 3,4 atm, e tempos de compressão e descompressão dessa câmara, para que aquele trabalhador que está ali tenha segurança durante esse procedimento. Ainda falando um pouco sobre a parte construtiva dos tubulões, a gente tem as limitações ali para a base. Então, no caso de tubulões a céu aberto, a gente precisa respeitar pelo menos no máximo 1,80 de largura e menor que 3 metros para tubulões de ar comprimido. Tudo isso vai depender ali das condições do maciço e de forma que garanta estabilidade àquela fundação.
Lembrando sempre aí também, um valor mínimo de rodapé para essas estruturas dos tubulões é de 20 centímetros. Além disso, a gente tem os procedimentos executivos. Então, no caso das fundações rasas, como que vai acontecer? As fundações rasas, elas são baseadas em cavas escavadas. Essas cavas, elas são inicialmente feitas por equipamentos mecânicos, até um limite de 30 centímetros da cota prevista. Chegou nesse limite, a gente faz a continuidade da escavação de forma manual e esses elementos mecânicos que fazem essa escavação inicial podem ser marceletes, rompedores, uso de explosivos e posteriormente tem que ser feita a remoção dos blocos soltos. Feita essa etapa, a gente precisa fazer uma vistoria dessa escavação e verificar se existe capacidade de suporte. Isso pode ser feito com o uso de um aparelho como o penetrômetro. Depois dessa etapa, é importante a gente fazer uma regularização da camada inferior. Isso pode ser feito com um concreto não estrutural de uma dimensão de 5 centímetros de altura. Bom, além disso a gente tem os processos produtivos de estacas, agora falando de fundações profundas, vai variar conforme o tipo de estaca. Geralmente a gente tem estacas cravadas por percussão ou prensagem. Aqui é importante que esse sistema ele esteja sempre ajustado, para evitar danos, principalmente ali na região superior do pilar, na região da cabeça da estaca. E quando a gente fala dos martelos que vão fazer essa cravação, é importante o quê? Que eles sejam mais pesados e que essa queda seja de uma altura menor. Tudo isso vai ajudar a reduzir os impactos causados por essa cravação. Outra característica importante é a gente verificar tensões decorrentes aí do processo de armazenamento desses elementos pré-moldados e tensões decorrentes do içamento, que essa estaca ela vai ser içada para ser colocada no local e depois ser cravada. Tudo isso geram esforços adicionais que precisam ser verificados. Agora, com relação às tensões ali na parte de cravação, a gente tem que respeitar um máximo de 85% da resistência nominal com relação à cravação. E no caso de estacas protendidas, esse valor pode ser 90% da protensão, mais 50% de resistência do concreto à tração. Então a gente consegue elevar aí um pouquinho essa tensão máxima de aplicação do sistema de cravação. No caso das estacas armadas, a gente vai ter que essa resistência ela vai ser de 70%, mas agora 70% em relação ao escoamento do aço. E a gente pode adicionar 10% com relação a essa resistência de impacto, desde que a gente tenha medições de tensão durante o processo de cravação. Tudo isso ajuda a gente poder ter aí uma energia maior para fazer essa etapa de cravação. Nas estacas de grande comprimento, a gente pode fazer emendas para transferir esses esforços. Essas emendas ali podem ser feitas por anéis soldados, por exemplo, e a gente deve garantir aqui nessa etapa a axialidade, ou seja, uma estaca ter o mesmo eixo da outra para que não ocorram excentricidades não projetadas na estrutura. Verificar a questão de danos no topo do elemento inferior que foi cravado anteriormente, né? E se houverem danos, a gente precisa fazer uma recomposição desse material. E sempre verificar também, quando a gente tem a questão de ligação entre a estaca e o bloco de coroamento, a cota de arrasamento da estaca e se o comprimento das esperas desses elementos vão ser o suficientes para permitir uma ligação segura entre as estacas e o bloco de coroamento. Então aqui a gente tem basicamente o processo construtivo de estacas cravadas. Já com relação aos tubulões, pensando no tubulão feito acima do lençol freático, a gente tem a escavação do fuste, que é aquela região antes da base. Pode ser feito de duas maneiras, né, por meio de operários, sempre verificando a questão se ela está aprumada e se a forma do fuste está correta, ou pode ser feita por perfuratrizes. Além disso, o processo de escavação ele pode ser tanto manual quanto mecânico, desde que tenha ali um operário depois para remover parte desse solo solto. E aí, conforme a gente já tinha conversado anteriormente, nos tubulões que tem a armadura, a gente precisa ter uma armadura ali com abertura de pelo menos 30 por 30 para preencher, para permitir que o concreto que vai para a região de base, ele passe por essas armaduras.
Sempre lembrar também de evitar a queda dos torrões durante o processo de escavação. Feita essa etapa, a gente faz a concretagem desse elemento, sempre lembrando de, após a concretagem, fazer uma inspeção para verificar se está tudo ok, se está tudo correto, ou em caso de atraso na concretagem. Então, fez a escavação, o certo é essa concretagem ser feita logo após a escavação, porém, se ela demorar, a gente pode fazer uma inspeção para depois liberar essa concretagem. Aqui é importante pensar no material que a gente vai utilizar. Então, se a gente for fazer a concretagem, o concreto ele precisa ter mais plasticidade. Então, aqui a gente vai tirar a parte de vibração. Então, por isso, ele precisa ter essa característica. E com relação à sequência construtiva, a gente inicialmente tem a construção dos tubulões mais profundos para depois fazer a construção dos tubulões mais rasos. Aqui também é importante sempre verificar questão de cota de arrasamento e do comprimento das esperas para verificar as ligações que vão ser feitas entre infraestrutura e mesoestrutura, se elas estão de forma adequada. Então, de forma resumida, a gente viu aqui hoje a parte de investigações geológicas e geotécnicas, a parte dos esforços e como isso vai influenciar no dimensionamento das fundações, nas escolhas das fundações, algumas formas executivas também desse processo de tanto com fundações rasas quanto com fundações profundas. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte de inspeção e manutenção das obras de arte especiais, em especial o processo de inspeção das pontes. Aguardo vocês na próxima aula.